Eu estou ainda desenvolvendo esse assunto. É um negócio muito perigoso você começar a falar quando você ainda não sabe. E é isso que eu estou fazendo aqui, né? Estou falando de um tema que eu ainda não sei tudo desse tema. E eu estou estudando, mas eu estou me deliciando nas coisas que eu estou descobrindo e eu quero compartilhar algumas delas com você. Ontem nós vimos Deuteronômio capítulo 6. Eu quero convidar você rapidamente para ir para Deuteronômio capítulo 6. Pegue a sua Bíblia, porque nós vamos seguir a Bíblia. Deuteronômio capítulo 6, geralmente a gente começa a partir do verso 6, quando a gente quer falar sobre educação religiosa dos filhos. E a gente usa esse texto quando a gente vai fazer dedicação de crianças. Mas olha que coisa interessante que vem antes do verso 6. A partir do verso 1, esses são, pois, os mandamentos que os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas a possuir. Deus está dando posse de uma terra que é dele, mas ele dá posse dessa terra ao seu povo. Lembra que no livro de Daniel, eles vão perder essa posse. O povo de Deus foi para o exílio porque perdeu a posse. E perdeu a posse por causa de pecado. Então a posse, Deus a concede em condição. Essa posse pode ser perdida. Deus diz: você vai entrar na terra que eu vou dar para você possuir. Você vai passar a possuir. Você não vai ter a propriedade, mas você vai ter a posse. E aí ele diz: para que temas ao Senhor teu Deus. E a posse está relacionada ao temor do Senhor. Em nenhum lugar na Bíblia, e você talvez lembre e depois você me fala, mas hoje de manhã eu estava pensando, onde na Bíblia que você encontra dízimo e oferta ligado com prosperidade? Ligado, Deus fala assim: você dá o dízimo, eu vou abençoar você. Tem um lugar na Bíblia, que eu estou lembrado agora, que é Malaquias capítulo 3. E tem uma razão, e nós com esse grupo aqui, nós vamos estudar essa razão amanhã, e você vai poder ter acesso a essa mensagem através do canal de podcast no Spotify, no canal Primum Deus. Mas aqui a prosperidade, ela está relacionada, muitas vezes, em muitos lugares na Bíblia, ao temor do Senhor. Um outro exemplo é Salmo 34, a gente não vai lá agora, mas está relacionada ao temor do Senhor. Quando, por exemplo, a gente usa provai e vede que o Senhor é bom, nós aplicamos isso para o dízimo e para a oferta. Mas ali no Salmo 34 está aplicado ao temor do Senhor. Nada falta aos que o temem. O temor do Senhor é uma coisa ampla, que inclui a adesão ao pacto de Deus, Deus com o homem. E claro que dízimo e oferta está incluído nisso, mas não é exclusivamente dízimo e oferta. Então olha aqui no Deuteronômio capítulo 6, verso 2, assim: para que temas ao Senhor teu Deus. E, em primeiro lugar, guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Segundo lugar, tu e teu filho e o filho de teu filho. Terceiro lugar, todos os dias da tua vida. Então, de acordo com Deuteronômio capítulo 6, verso 2, o temor do Senhor compreende 3 aspectos. Primeiro, guardar todos os mandamentos. Não só aqueles que eu gosto, aqueles que eu prefiro, aqueles que eu tenho inclinação para guardar, mas todos os mínimos detalhes da lei de Deus. Guardar todos os mínimos detalhes da lei de Deus não é fanatismo. Guardar todos os mínimos detalhes da lei de Deus não é legalismo. Se guardar todos os mínimos detalhes da lei de Deus fosse legalismo, então quais detalhes a gente não deveria guardar para não ser legalista? Claro que não é legalismo. Claro que não é fanatismo. Legalismo é fazer mau uso da lei. É guardar a lei para ser salvo. Mas nós vimos ontem, os que estavam aqui, em Efésios capítulo 2, a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, não é por obras, mas nós somos salvos para boas obras. A salvação vai produzir boas obras. Então, temer a Deus compreende 3 aspectos aqui no verso 2 do Deuteronômio capítulo 6. O primeiro é a guarda, a observância de todos os detalhes da vontade de Deus. O segundo aspecto é incluir toda a minha família.
todos os meus filhos e os filhos dos filhos. Esse é um aspecto extremamente importante ligado à prosperidade. A gente vê ele por toda a Bíblia. Deus dizendo, Deus dizendo para Abraão, por exemplo, Deus disse para Abraão, eu vou abençoar você, porque eu escolhi você, porque eu sei que você vai guiar os seus filhos após você, para você ensinar os seus filhos a guardarem o pacto. E quando você começa a estudar o pacto que Deus faz com Abraão, o pacto que Deus faz com Abraão está intimamente ligado à necessidade que Abraão tem de passar a verdade para a próxima geração. E não com oferta e com dízimo. É eu pregar para o meu filho, é eu levar meu filho para a igreja, não só para a igreja, levar meu filho para o céu, mas não só o filho, levar o meu neto para o céu. E eu fico com um peso no meu coração, porque eu queria ter o poder de fazer alguma coisa para ajudar meus irmãos e minhas irmãs na igreja a lerem o livro Orientação da Criança. Nós temos uma geração perecendo, e a gente está querendo saber o que fazer para manter o jovem na igreja. Nós não vamos manter os jovens na igreja se não lermos, se não levarmos os pais a lerem o livro Orientação da Criança. O meu povo perece por falta de conhecimento. Deus nos deu o dom profético para nós evitarmos as armadilhas que Satanás preparou para esses últimos dias. Mas o meu povo não quer saber, diz a palavra de Deus. Meu povo não quer saber. Jeremias falava isso, outros profetas, né? Deus dá a mensagem, nós não queremos saber. Nós não queremos estudar, nós não queremos conhecer. Porque se conhecemos, nós achamos que aí vamos ter a responsabilidade da prática. Mas a responsabilidade da prática, ela está, ainda que eu não conheça, se eu não quero conhecer, por escolha. Não, eu desejo não conhecer. Então aqui em capítulo 6 de Deuteronômio, o verso 2, nós vemos a palavra de Deus dizendo que o temor do Senhor, ele está relacionado a guardar todos os mandamentos, toda a família, todos os dias da minha vida. É muito interessante esse conceito de temor do Senhor. Eu quero convidar você para mover a sua Bíblia agora para Salmo capítulo 103, é um outro lugar onde aparece uma definição do temor do Senhor. Salmo 103, verso 11, diz assim: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O verso 13, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor compadece dos que o temem. E o verso 17 e o 18 diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade, a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. E agora o verso 18 explica o que é temor do Senhor. Verso 18 assim: para com os que guardam a sua aliança, primeiro lugar, para com os que se lembram dos seus preceitos, segundo lugar, e terceiro lugar, para que os cumprem. Então, temor do Senhor, de acordo com o Salmo 103, 2, é guardar a aliança do Senhor. A aliança é uma coisa ampla. Dentro aí está dízimo e pacto, mas não é, a aliança de Deus não é dízimo e pacto. Dízimo e pacto é uma parte da aliança. Fidelidade não é dízimo e pacto, fidelidade é a aliança como um todo, que inclui, por exemplo, a minha adesão ao sistema de saúde proposto por Deus. Na Bíblia, comida é símbolo de fidelidade. Como que você sabe que alguém é fiel? Olha para a comida, olha para o prato da pessoa. Onde você vê isso na Bíblia? Daniel: não vou contaminar com a comida. Então, comida, onde mais você tem comida? Saída do Éden. Por que saíram do Éden? Comida. Comida está ali, tudo é parte do pacto. E uma parte fundamental no pacto é a educação religiosa dos filhos. Se eu planejo para o céu, mas ir para o céu sozinho, eu não aderi ao pacto. O pacto envolve noite sem dormir, joelho dobrado, ansiedade, dor de coração pela salvação dos meus filhos. Especialmente quando esses meus filhos ainda estão debaixo do meu teto. Eu tenho responsabilidades muito grandes diante de Deus, porque isto é parte do pacto. E você vê isso por toda a Bíblia. Outro texto que fala do temor do Senhor, isto faz parte do temor do Senhor.
Salmo 112. Salmo 112 diz assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. E se compraz nos seus mandamentos. Ontem a gente viu que isso é impossível. Temer a Deus, de acordo com o Salmo 112, requer comprazer-se nos mandamentos de Deus. Vai além da guarda dos mandamentos. Não é só fazer o que é certo, é ter prazer em fazer o que é certo. O que não é natural para mim. Eu posso até, porque eu sou religioso, porque eu sou pastor, fazer o que é certo, porque tem um monte de gente olhando para mim. Mas gostar de fazer o que é certo, Deus sabe, nem minha esposa sabe. Deus sabe se eu gosto ou se eu não gosto. E muitas vezes eu não gosto. E aí o que eu tenho que fazer? Não é normal. Porque se eu sou pecador, é normal não gostar do que é certo. Mas o que eu tenho que fazer? Tenho que ir à presença do Senhor, dobrar o meu joelho e ser honesto com Deus. Deus aborrece o hipócrita. Se tem alguém que não tem chance diante de um Deus santo, é o hipócrita. Agora, se tem alguém que as portas do céu se abrem para essa pessoa, é o sincero de coração. Quando um pecador, uma pessoa que é da pá virada, que não presta, que não vale nada, e essa pessoa chega à presença de Deus e diz: Senhor, eu sou isso aí mesmo, eu não tenho valor nenhum, eu não presto. Deus fala assim: meu filho, a porta do céu, eu morri por você, a porta do céu está aberta. Agora, você não venha com hipocrisia para Deus, que coisa terrível que é. Deus não tem 1 milímetro de paciência com hipocrisia, mas com sinceridade de coração. Por isso que quando Davi confessou diante de Natã: eu sou pecador, o senhor está certo, eu estou errado, a porta do céu se abriu para Davi. Agora Saul nem pecou pecados tão graves assim, né? O pecadinho de Saul era oferecer um sacrifício, que não era... O Davi matou, adulterou, pintou. Minha nossa, o que não fez esse homem? Mas quando o profeta chega, ele ouve a voz profética, escuta isso, ele ouve a voz profética, ele dá atenção à voz profética e ele se humilha diante da voz profética. O caminho do céu se abre. Quando eu ouço a voz profética, dou atenção à voz profética, me humilho diante da voz profética, o Senhor está certo, eu estou errado, o caminho do céu está aberto. O caminho do céu está aberto para mim. Deus não resiste. Deus não consegue, a misericórdia de Deus não consegue resistir a uma pessoa que abre o coração para Deus e confessa a sua pecaminosidade. E olha, quando isso acontece, quando essa pessoa que não tem prazer, pede a Deus prazer: me dá prazer, meu Deus, por devolver o dízimo, me dá prazer por guardar o sábado, me dá prazer por ser fiel à minha esposa, me dá prazer de ser fiel à minha esposa, me dá prazer, Senhor, me ajuda a amar minha esposa, me ajuda a amar meus filhos, aquele filho que me enfrenta, me ajuda a amar essa criatura, meu Deus, me ajuda. O que ele diz no verso 2, Salmo 112, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, na sua casa há prosperidade e riqueza. Quem? O homem que teme ao Senhor e se comprar dos seus mandamentos. Então, você veja que a prosperidade, ela não está ligada a dízimo e oferta, nesse texto, ela está ligada ao temor do Senhor. Temor do Senhor significa adesão ao pacto. Pacto não o pacto da oferta, pacto com Deus, da vida toda. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Essa questão de ajudar o pobre, do emprestar, é ter o caráter de Deus. E quando Deus vê alguém que quer refletir o seu caráter, que empresta, e aí a Bíblia fala lá em Deuteronômio, em Levíticos, sobre cobrar juro. Não cobra juro. Eu empresto, não cobro juro.
né? Deus fala assim, aí o Senhor vai abençoar você. Você deixou de ganhar dos homens para ganhar de Deus. Esses dias meu irmão foi me visitar, agora em julho. Passou um mês lá em casa. Aí essa semana ele me escreveu assim, ô mano, é o seguinte, fiquei um mês aí, eu sei que você gastou, porque foi ele, os 2 filhos, ficaram lá, né? E nós comemos, nós passeamos, fizemos um monte de coisa. Eu quero que você faça a conta, que eu quero acertar com você. Você faça a conta aí, veja essa média de gasto com comida, com gasolina, com essas coisas, antes, e aí compara com o que você gastou, e eu quero acertar com você esse pedaço aí que foi a mais, né? Com certeza você gastou a mais. Aí eu falei para ele assim, eu estou feliz que você está querendo me dar dinheiro, né? Todo mês, se você quiser, pode me dar dinheiro, que eu não reclamo não. Agora, esse negócio de fazer conta e ver o que você gastou e pagar, se você me paga, eu não ganho de Deus. E eu acho que Ele tem mais para me dar do que você. Então, eu prefiro ganhar dele do que de você. Fica frio aí que está tudo certo, né? Então, o Senhor fala assim, presta, no caso do meu irmão não é pobre, né? Ele é como eu, né? Ele é pastor também. Mas a Bíblia diz que quando você dá ao pobre, você empresta para Deus. É Ele que paga você. É Ele que sustenta você. É a visão do eterno. Você faz isso com a visão do eterno que você tem. Então o verso 9 diz ali, distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. É muito bonito esse Salmo 112. Vamos rapidinho passar para o Salmo 34, que eu citei agora há pouco. Esse Salmo é preciosíssimo também. Salmo 34, a partir do verso 7, diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? Não é de qualquer pessoa, não é de quem tem a Bíblia aberta no Salmo 34, nem quem tem a Bíblia aberta no Salmo 91. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Lembra o que quer temer a Deus, segundo Deuteronômio capítulo 6, verso 2? Guardar todos os mandamentos de Deus, mas Salmo 103 e o Salmo 112 diz, ter prazer na guarda, que é impossível para mim. Mas então é guardar todos os mandamentos de Deus, toda a minha família, e aí tem culto familiar, tem uma série de práticas que eu preciso adotar para que eu tenha, minhas chances aumentem de a minha família estar nos caminhos de Deus, e todos os dias da minha vida. Então, essa pessoa, o anjo do Senhor se acampa ao redor e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. De novo no verso 9, o temor do Senhor, olha lá. Temei o Senhor. Não está falando aqui, devolva o dízimo. Não está falando aqui, dê a oferta. O temor do Senhor é muito mais do que isso. É muito mais amplo do que isso. Olha, seja fiel que o Senhor vai te abençoar, você vai ficar rico, você devolve o dízimo. Isso é teologia da prosperidade, a falsa teologia da prosperidade. O pastor Josanã falou agora há pouco. É pelas obras, você dá do que é seu, e aí Deus fala assim, meu filho, agora sim, agora eu vou ajudar você, porque você deu dinheiro para mim. Como que você ousa imaginar que você pode molhar a mão de Deus? Isso é suborno para Deus. Você acha que você consegue subornar Deus? E tem gente que está vivendo em pecado, está adulterando, e ele acha que, aí ele é fiel no dízimo, e lá na igreja fala assim, esse é irmão fiel aqui, fiel no dízimo, e achando que o dízimo vai cobrir a vida de pecado. E é isso que Deus fala lá em Malaquias. Quem dera a porta da igreja fosse fechada. Fala lá Malaquias. A gente vai ver isso amanhã aqui. Né? Por quê? Porque esse tipo de adoração não é aceitável para Deus. Então, Salmo 34, verso 9 diz, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Isso é a prosperidade bíblica. Gostei muito do que o pastor Josanã falou hoje sobre a necessidade da gente estar baseado na Bíblia, na teologia. É isso aqui, é a Bíblia. Não é nada falta a quem devolve o dízimo. Não é nada falta a quem tem um pacto de oferta percentual. Não é isso que está dizendo aqui.
Está dizendo que nada falta ao que teme. É muito mais do que devolver dízimo e oferta. É a vida minha dedicada ao Senhor. É a vida minha dependente do Senhor. Toda a minha vida, né? E servir ao Senhor não porque eu sou pastor, porque eu sou filho. Uma coisa me impressionava bastante. Meu pai. Eu já disse para vocês, meu pai era pastor. E meu pai era um homem assim bem exigente. Mas ele nunca exigia as coisas porque era pastor. Eu nunca na minha vida ouvi meu pai dizer assim: meu filho, faz isso porque você é filho de pastor. Isso é trágico. Isso é trágico para um filho, para uma filha de pastor. Filha, não veste essa roupa porque você é filha de pastor. Isso é razão para a filha não vestir essa roupa? Então, se não fosse filha de pastor, podia. Veja o absurdo, veja o absurdo. Não, filha, não vista essa roupa porque você é filha de Deus. Você é filha de Deus. Filha, a gente não vai num lugar, a gente não faz isso, a gente não olha isso, não come aquilo, porque nós somos filhos de Deus. Filho do pastor é igual filho do ancião, igual filho do recém-batizado, é filho de Deus. Tem que aceitar o pacto, tem que temer ao Senhor, né? Então, quando um pai, um pastor, diz para um filho: filho, não faz isso, filha, não faz aquilo, porque você é filho, filha de pastor, ele está dizendo para o filho assim: filho, eu não importo com a sua salvação, eu estou me importando com o meu ministério. Se eu não fosse pastor, você podia fazer o que você quisesse, mas como eu sou pastor, você não pode fazer isso. Eu estou preocupado não com a sua vida eterna, estou preocupado com o meu ministério, com a minha moral, vai ficar feio para mim. E o filho entende o que você falou e odeia o seu ministério. Ah, que droga que meu pai foi ser pastor. Que miséria de vida que é essa. E é verdade. E quem fez isso? Fui eu pastor. A palavra do Senhor diz: os leõezinhos, verso 10, Salmo 34, sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém. Bem nenhum lhes faltará. Você pode ficar tranquilo que o Senhor cuida da sua vida. Eu estou tentando lembrar, eu não memorizei esse texto, mas eu lembro do texto de Ellen White, que ela diz assim: os que aceitam o serviço de Deus como algo supremo na sua vida, verão desimpedidas os bloqueios, os problemas, né? Verão um caminho plano diante de si. Ou seja, o Senhor está dizendo: você quer cuidar das minhas coisas? Eu vou cuidar das suas coisas. Eu vou cuidar das suas coisas. Bom, nós passamos agora para um segundo aspecto nesse estudo da verdadeira teologia da prosperidade que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta, nós temos de um lado o deísmo, né? O deísmo diz assim: Deus não faz mal nem bem. Esse é um extremo. Nós temos um outro extremo que é a teologia da prosperidade. Faça coisas, dê dízimo, dê oferta, e aí Deus vai abençoar você. São os dois lados errados. Qual é o centro disso aqui? E nós temos a palavra de Deus, tem que ir a palavra de Deus. Um texto que... primeiro aspecto que a gente precisa levar em conta é que algumas vezes a diferença entre o que serve e o que não serve ao Senhor, ela pode estar ofuscada, porque nós vivemos num ambiente de pecado. E aí você tem, por exemplo, o Salmo 73, em que o salmista, a gente já está no livro de Salmos, vamos lá para o Salmo 73. O salmista fala assim no verso 3, que é Asaf: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Versos 6 a 9, a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca. E dizem no seu coração, verso 11, como sabe Deus? Isso aqui é o deísmo. Não está negando a existência de Deus. Reconhece a existência de Deus, mas assim, Deus está nem aí. Eu posso fazer o que eu quiser. Deus
criou as coisas, deixou tudo, ele não está nem aí. Verso 11, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Deus não está nem aí com a sua vida. É isso que está dizendo aqui no verso 11. E é essa a filosofia deísta. E você encontra isso lá no livro de Malaquias também, né? Tanto faz servir a Deus como não servir a Deus. Você vai encontrar isso também em Jeremias capítulo 12, verso 1, a gente não vai ler. Jó capítulo 21, verso 7 e 13. E Abacuque 1, 13. Se você quiser anotar isso agora ou depois quando você escutar o podcast, né? Onde é que a gente encontra um modelo assim aceitável para a teologia da prosperidade bíblica? Para mim, tem um capítulo na Bíblia que resume 2 capítulos. Um, Deuteronômio capítulo 8, e o outro, Hebreus capítulo 11. Nós vamos primeiro para Deuteronômio capítulo 8, que é muito conhecido, né? Todos nós conhecemos, e eu já falei ontem que eu considero o Deuteronômio o livro da prosperidade, né? E se a gente diz que não crê que aqueles que adoram a Deus prosperam, então a gente tem que rasgar fora da Bíblia o livro de Deuteronômio. Mas você vai para Deuteronômio capítulo 8, veja que interessante. Ele começa dizendo: cuidareis em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Então, nunca diga que guardar todos os pequenos detalhes da lei é legalismo, nem que é fanatismo, porque é o Senhor que está dizendo que eu preciso fazer isso. É exatamente isso que tem que fazer. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis. Está aqui a prosperidade. Para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra, a posse, não a propriedade, possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. E aí Deus diz assim: e você deve se recordar de todo o caminho pelo qual eu guiei você no deserto. Opa! Que negócio de prosperidade é essa? Deus está dizendo assim: pera, eu quero dar prosperidade para você, eu quero levar você para uma terra que mana leite e mel, mas eu preciso levar você para o deserto. É porque lá no deserto você vai aprender, você vai ter lições preciosas. E quem não conhece a teologia do deserto, se confunde e pensa: mas eu estou servindo a Deus, eu quero temer o Senhor, e como é que eu estou aqui no meio de serpentes abrasadoras, está faltando água, está faltando pão, e eu estou aqui, e o que está acontecendo? Será que Deus não existe mesmo? Será que realmente compensa servir ao Senhor? Está parecendo que não compensa servir ao Senhor? Então Deus diz assim, no verso 11: guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, teus rebanhos, e aumentar a tua prata e teu ouro, e seja abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Não está falando de dízimo, não está falando de pacto, está falando de temer ao Senhor, está falando de guardar todos os seus mandamentos. E aí diz, agora no verso 15, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto. Quem foi a ideia de o povo sair para o deserto? A ideia foi de Deus, não foi de Moisés. Se fosse Moisés, e o povo quis pegar o Moisés, né? Queriam apedrejar o Moisés, dizendo que era ideia do Moisés. Moisés, eu não tenho culpa de nada, Deus mandou ir para o deserto. Foi por acaso que Deus mandou para o deserto? Deus não sabia o caminho? Não, Deus sabia o caminho. Foi plano de Deus para o deserto. E talvez alguém esteja passando um momento de deserto, no seu casamento, na sua vida financeira. Deus está no deserto. Quando a gente está no deserto que aparece a nuvem. É quando a gente está no deserto que cai o maná. É quando a gente está no deserto que chove codornizes. É quando a gente está no deserto que cai comida. É quando a gente está no deserto, quando a gente não tem para onde olhar, que a gente olha para Deus. E Deus precisava que aquele povo ficasse 40 anos no deserto para aprender a confiar completamente em Deus. E ele diz aqui, para que aprendessem, não está aqui, acho que está um pouquinho antes, para aprendessem que nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E ele diz no verso 15, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, e que não havia água, e te fez sair água da perderneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam. Para quê? Para quê? Verso 16. Te humilhar, e para te provar, e afinal te fazer bem. E eu quero dizer uma coisa para você, eu estou convencido que o plano de dízimo e de pacto é parte do plano de Deus para cumprir isso aqui. É para me levar para o deserto, artificialmente. É um deserto criado por Deus. O pastor Josanã estava contando agora há pouco, ali dos desafios dele, a esposa perdeu o emprego, diminuiu, bem-vindo pastor Josanã. Eu sei muito bem o que é isso, né? E agora tendo que reajustar todo o orçamento. Por que Deus faz isso? Para eu realmente perder a esperança de autossustento e buscar o sustento do alto. Completamente perdida a esperança do autossustento. Eu não posso me sustentar. Eu preciso aprender a viver de milagre. E essa aprendizagem de aprender a viver do milagre, ela vai ser essencial agora no tempo do fim. Porque a palavra de Deus diz, nós vamos ver isso mais para frente se tivermos tempo, a palavra de Deus diz que nós vamos sofrer perseguição. E aí de novo vem a pergunta, mas como é que nós vamos ser perseguidos? E onde está a prosperidade prometida por Deus para aqueles que o temem? Mas esse Deus já explicou para você tudo o que vai acontecer. E muito perto do tempo que nós estamos agora, alguns de nós vão ser mortos, e todos nós, aqueles que permanecerem fiéis a Deus, vão ser impedidos de comprar e vender. E a gente não para imaginar o que isso significa. Isso é praticamente estar preso. Você está solto, mas você já está incapaz de viver uma vida normal em sociedade. Porque quem não pode comprar e vender, você não pode comprar pão, você não pode pôr gasolina, você não pode pagar conta de água, você não pode pagar conta de luz. Você não dura uma semana. E você logo percebe que a casa que você tem não serve mais para nada. Porque você está dentro de uma casa que não tem mais água, não tem mais luz, seu carro não tem mais gasolina, você não pode sair de casa, e se sair você não tem que comprar, e você não tem que comer. E se você hoje não aprendeu a viver de milagre, nessa época vai ser muito tarde. Por isso que Ellen White diz que algumas pessoas, quando virem essas coisas acontecerem, vão correr para querer ter uma experiência que elas não tiveram em outra vida espiritual, mas não vai dar tempo. Porque essa experiência a gente adquire com o tempo de andar com Deus e aprender a ir para o deserto com Deus. Jesus foi no deserto, ficou 40 dias no deserto. Eu preciso ir para o deserto com Jesus e aprender a viver, e aprender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que dá poder para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais. Então, a prosperidade que Deus dá, ela sempre vai ter o período do deserto, em algum momento. E é apenas pela fé que nós continuamos confiando em Deus, quando estamos passando pelo período do deserto. Então tem gente que diz assim, não, mas não mostra no Provar e Ver de vídeo, com histórias de gente que devolveu o dízimo e se tornou próspera. Não mostra isso, porque tem gente que devolve o dízimo e não dá nada. É parte do jogo. É parte do jogo. Tanto uma coisa quanto a outra são partes do jogo. Porque antes de você entrar na Canaã, você tem que passar pelo deserto. Você não vai desfrutar Canaã se você não passar pelo deserto. É no deserto que você aprende a confiar no Senhor. A gente não devolve o dízimo para ter prosperidade. A gente devolve o dízimo para aprender a temer o Senhor. Isso que diz Deuteronômio. Se devolve o dízimo para aprender a temer do Senhor. É uma escola de temor do Senhor. Outro texto, nós vamos agora, que eu considero
Um outro microcosmo da teologia da prosperidade é o Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11. Você vê os patriarcas, mas eu queria chamar a sua atenção, em primeiro lugar, para o verso 6. O verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, duas coisas. Primeiro, creia que Ele existe, mas que Ele se torna galardoador daqueles... Ou seja, você tem que crer que faz diferença entre buscar o Senhor e não buscar. Você tem que crer que alguma coisa acontece quando você busca Deus. Você tem que ter... E é isso que está dizendo aqui o Hebreus capítulo 11, verso 6. E hoje nós estamos numa sociedade, mesmo dentro do cristianismo, e alguns setores da igreja adventista, dizem assim, não vem com essa história de que compensa servir a Deus, né? Que Deus vai te abençoar, você serve a Deus, Deus abençoa. Não fale sobre isso. Mas a palavra de Deus diz aqui que fé faz parte da fé, crer que Deus existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. E aí você vê dois tipos de heróis. Você sabe disso. A partir do verso 32, você vê os heróis triunfantes. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel... Os profetas subjugaram reinos, praticaram justiça, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Mas agora, você vê os heróis sofredores, igualmente fiéis a Deus, foram torturados, sofreram, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Quando eu leio isso aqui, eu estremeço. Todos nós vamos morrer no final. E aí, cumpre-se o que diz lá em Lucas 14, 14. Lucas 14, 14, não vamos ler agora, mas está muito claro em Lucas 14, que a recompensa final prometida por Deus, a prosperidade final prometida por Deus não está aqui, é na ressurreição. E o problema é que a nossa visão é muito materialista, a gente só consegue enxergar aquilo que a gente consegue tocar, e a gente não consegue antever as glórias do além, as glórias de Deus que Deus está preparando para a gente. Mas esses, por isso que me toca muito quando eu leio esse verso 35, foram torturados, mas não aceitaram, podiam desistir, mas não aceitaram o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Mas você vai morrer, vão matar você agora, daqui a pouco. Não tem problema. Eu quero uma outra ressurreição. Eu quero receber uma ressurreição superior. Outros passaram pela prova de escárnio e açoites, algemas e prisões, pedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Alguns terminaram a vida no período do deserto. Por que alguns terminam assim e por que alguns terminam desse outro jeito? Um dia o Senhor vai explicar. Eu não entendo. Como Jó também não entendeu, né? Jó, homem íntegro, temia a Deus, que fala a Bíblia sobre Jó, se desviava do mal. E quando começaram a acontecer as coisas na vida dele, os amigos, adeptos da teologia da prosperidade falsa, o que disseram para ele? Você deve ter feito alguma coisa errada. Quem faz coisa certa, dá certo na vida. Quem faz coisa errada, dá tudo errado na vida. Só que Asaf no Salmo 73 disse, não, muitas vezes quem faz coisa errada dá tudo certo.
E aqui Hebreus está dizendo que muitas vezes quem faz tudo certo dá tudo errado. Cerrado ao meio, morre torturado, açoitado, preso, desterrado, perde todas as coisas, humilhado pelas pessoas, desprezado pelos parentes. Como que você explica isso? Não tem explicação. A única coisa que a gente sabe é que a palavra de Deus é assim: de uma coisa eu sei, bem sucede, eu acho que é Salomão que termina Eclesiastes, né? Bem sucede aquele que teme ao Senhor. Bem sucede aquele que teme ao Senhor. E então, um outro aspecto desse assunto que a gente está enfocando hoje é que perseguições serão esperadas por nós. E aí nós temos Daniel capítulo 7. Vamos lá, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versos 21 a 22. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Amém. Você vê, Deus dá posse, você me teme, guarda os mandamentos, você vai ter a posse. Lá no antigo Israel, a infidelidade levou à perda da posse. Mas no tempo do fim, é a fidelidade que vai levar à perda da posse. Coisa interessante. Quem que explica isso? Se você for infiel, você vai conservar as posses no tempo do fim. E depois vai queimar tudo igual, mas você vai conseguir conservar as posses por mais tempo. Mas se você for fiel, você vai perder tudo. Você vai perder tudo. E aí Deus está falando, esse negócio tão doído, perder tudo, que Deus fala: filho, eu quero que todo mês você perca um pouco para você acostumar. Para você acostumar a pôr sua âncora por trás do véu. Então, quando eu sento para calcular o meu dízimo e o meu pacto, eu estou falando para Deus assim: Senhor Deus, eu quero voluntariamente entrar nessa escolinha, a escolinha da perda. Eu quero entrar nessa escolinha, eu quero aprender a perder e a pensar lá em cima, na vida eterna, naquilo que está por trás do véu, lá que eu quero jogar minha âncora. Minha âncora não está aqui pertinho de mim, nas coisas que eu posso ver e tocar. Eu quero aprender a confiar, porque naquele dia em que tudo será tirado de mim, em que eu vou perder todas as coisas, em que eu vou ter que correr das turbas enfurecidas, diz Ellen White. Ellen White diz: nós vamos ter que fugir para salvar a vida, pela vida, só com a vida e a roupa do corpo, deixar tudo para trás. Mas aquele que teve apego às coisas materiais, possivelmente vai fazer igual o jovem rico, que, de acordo com a história, a tradição, se diz que permaneceu em Jerusalém quando os exércitos romanos se afastaram e os cristãos saíram. Ele permaneceu em Jerusalém. E depois os exércitos romanos voltaram, foi aquele banho de sangue, fogo e destruição e todas as coisas, né? Deus está querendo, enquanto é tempo, tirar os meus olhos das coisas dessa terra e botar os meus olhos no céu. Ainda no livro de Daniel, capítulo 12, verso 25 ainda, aqui do capítulo 7. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade do tempo, 1260 anos. Deus falando: você vai ser fiel a Deus, e você vai sofrer por ser fiel. Porque nós estamos no grande conflito. Então nós não podemos julgar prosperidade pela aparência, né? Não podemos julgar prosperidade pela aparência. Apocalipse capítulo 13, outro texto. Apocalipse capítulo 13, primeiro verso 7. Foi-lhe dado também, mesmo poder, que pelejasse contra os santos e os vencesse.
Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ia pelejar contra os santos. E onde é que está Deus? Onde está Deus? Por que foi dado a essa besta poder de vencer os santos? Onde está Deus? Você lembra os 2 ladrões na cruz? Um ladrão falou assim, teologia da prosperidade, falou assim, se o Senhor é Deus, se o Senhor é Jesus mesmo, o Senhor é o Cristo, sai da cruz e tira a gente dessa encrenca aqui. A minha visão é a visão imediata, eu quero ser livrado do sofrimento imediato. Se Deus existe, por que Ele não cura minha filha? Se Deus existe, por que Ele não livrou aquele avião de cair lá? Eu estou com a visão mundana, materialista, terrenal. Aí o outro ladrão do lado falou o quê? Senhor, visão de futuro. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou, hoje eu te digo, você vai estar comigo no paraíso. Pronto. Morreu esse ladrão, morreu Jesus. Um vai ter vida eterna, outro não vai ter vida eterna. Será que eu estou querendo ser livrado de todos os problemas aqui? Eu fico pensando, diz que quanto mais você vai ficando velho, as suas chances de ter câncer aumentam, né? E eu fico pensando assim, um dia desses eu ainda vou no médico e quando eu voltar lá com o resultado dos exames, o médico vai falar, meu filho, você tem um câncer. Qual vai ser a minha reação? Eu estou curioso, porque eu não sei qual vai ser a minha reação. Eu estou curioso. Será que a minha reação vai ser assim, aquele desespero? Não, Senhor. Desespero do pinto no lixo. Senhor, não me tira dessa terra. Me deixa ficar aqui mais um pouco. Quero ficar com a minha mulher, com as minhas filhas, meus netos. Me deixa, Senhor, agora que eu vou me aposentar daqui a uns anos. E agora eu vou ter uma casa. E Senhor, não vou nem aproveitar nada disso. É o síndrome do pinto no lixo. Está ciscando no lixo, feliz da vida. Aquilo é o paraíso para ele. É o pinto no lixo. Ou eu vou dizer assim, Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que falou Jó? Ele falou, Jó, você perdeu tudo, cara, você é maluco. Jó, você perdeu tudo. E você ainda fica aí honrando Deus, xinga a Deus e morre, miserável. E Jó falou para ela, mulher, você fala como louca. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Amém. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. A minha visão não está aqui. A prosperidade que eu quero não é essa. Circunstancialmente, Deus pode me abençoar, e tem um caminho normal da bênção, mas extraordinariamente Deus pode mudar o curso. Por que Ele muda? Não sei. Por que Ele mudou o curso de Jó? Não sei. A Bíblia não explica e eu também não entendo direito, e as explicações que eu já ouvi não me satisfazem. Não entendo por que aconteceu aquilo com Jó. Tudo bem, Satanás vai falar com Deus, mas eu não entendo. Porque eu não fui feito para entender isso, minha cabeça é muito finita para entender isso. Uma pessoa justa, santa, íntegro, se desviava do mal, fazia culto todo dia em casa com a família, como é que vai acontecer uma coisa dessa? Não tem explicação. E Jó morreu sem entender. Jó morreu sem entender, porque ele não tinha o livro de Jó. Ele estava vivendo ali. E alguns de nós não temos o livro da nossa vida, nós estamos vivendo ali e sofrendo, e você não sabe por que está acontecendo. E no fundo não tem que saber. Simplesmente tem que confiar. Tem que dizer,
O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A minha âncora está jogada para além do véu. É para lá que a minha âncora está jogada. Minha âncora não está jogada aqui perto. Minha âncora está jogada para lá. Meus olhos estão numa outra terra. Minhas esperanças estão num outro lugar. Versos 16 a 17 do capítulo 13. A todos, pequenos e grandes, os ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém, eu não canso de pensar nisso, ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Gente, a gente não para pensar nas implicações dessa profecia. Isso aqui vai trazer uma tensão inexprimível para os que forem fiéis. Não tem como a gente entender todo o significado disso aqui. Só na hora que a gente estiver passando por isso aqui. A angústia que isso aqui vai gerar para as famílias, para os casais, para os filhos, para os parentes, e as decisões que serão tomadas. Que decisão você vai tomar? Você não tem para onde ir. E se você tivesse para onde ir, você não tem como ir. Como que você vai fazer? Nessa hora, vamos ter que ter aprendido a viver de um milagre. Eu quero dizer para você que no começo do meu ministério, antes de casar, a gente conversou muito, minha esposa e eu, sobre filhos e tal, e nós havíamos decidido que minha esposa, que sempre ia ter um do casal em casa quando os filhos estivessem. Nós lemos isso no Espírito de Profecia e nós resolvemos adotar isso. Sempre tem que ter um dos dois em casa quando os filhos estão em casa. Bom, como eu ia trabalhar, minha esposa disse assim, na época era noiva, disse, bom, então eu vou ficar, você vai trabalhar e eu vou ficar cuidando das crianças quando a gente tiver filhos. Combinado? Casamos. Só que nós casamos numa época que a inflação estava perto de 2.000% aqui no Brasil. Na minha história não dá para explicar o que é isso. Vocês que não viveram isso não sabem o que é isso. Então nós tivemos nessa época em seguidinha, casamos em seguidinha, veio a primeira filha. Primeira filha mal abriu o olho, segunda filha. Aí quando veio a segunda filha, minha esposa falou assim, conforme nós combinamos, eu vou parar de trabalhar. E eu me desesperei. Eu falei para ela, não faz isso, a situação mudou. A gente não está tendo condição de viver com você trabalhando. Agora imagina você parando de trabalhar. Não é possível. Minha esposa falou, hoje é o meu último dia, nós combinamos, você aceitou a combinação. Eu falei, eu sei, mas... Eu pensei, a mulher, ela perdeu a razão, ela não consegue raciocinar, ela não vê o que está acontecendo, ela não faz contas, tem que fazer conta. E enfim, ela desceu a escada, foi na associação naquela manhã, foi lá no departamento pessoal, ela era professora na escola adventista, pediu as contas, voltou para casa desempregada. Eu fiquei literalmente desesperado, fiquei desesperado, eu morria de medo de dívida, ainda morro de medo de dívida, ainda hoje, que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa de ter medo de dívida. E eu não sabia o que fazer, e na minha cabeça, igual a história do pastor Josanã agora há pouco, mesma coisa, eu pensei, vou diminuir, ele não pensou isso porque ele é mais santo que eu, mas fixa vida, eu pensei assim, vou diminuir o pacto, vou diminuir, não dá. Na época a gente entregava um pacto de 5%, pensei, vou voltar para 3%, que era a minha porcentagem anterior. E eu fiquei lutando com aquilo, e quando eu sentava para calcular o dízimo e o pacto, eu não conseguia diminuir. Eu não conseguia. Aquilo foi uma luta. E aí eu não entregava também. Tem que decidir. E não decidia, e não entregava, e não conseguia. Eu me lembro que um dia eu me ajoelhei para orar, e eu entendi que eu estava numa
num divisor de águas no meu ministério. E eu pensei assim, se eu que sou pastor, não consigo confiar que tem um Deus no céu, que é fiel à palavra que Ele mesmo deu, se eu que sou pastor não consigo confiar que Ele tem poder para me sustentar, como é que eu vou pregar desse Deus para os outros? Como é que eu vou levar uma igreja a confiar num Deus que eu não confio? E eu entendi isso claramente. E aí eu me ajoelhei ali e disse para o Senhor, Senhor, em Teu nome eu vou continuar com o mesmo pacto. Para mim, naquele dia, continuar com o mesmo pacto era como ter subido o pacto. Você entende? Era como ter subido o pacto, porque diminuiu a entrada e o meu pacto continuou igual. E nós nunca vimos mais milagres na nossa vida do que naquela época. O Senhor com mão poderosa sustentando. Não é como disse o pastor José agora há pouco, não é questão de dinheiro, não é questão de sustento da igreja, é questão de aprender a temer ao Senhor. É questão de aprender a confiar no Senhor. O Senhor está chamando você. O Senhor está chamando a mim. Mas meu ministério logo já terminou. O seu vai continuar. O Senhor está chamando homens e mulheres, servos dEle, para que tenham a coragem de prová-lo naquilo que Ele disse para ser provado. É Ele que disse para ser provado. Ele disse, fazei prova de mim, faça prova de mim. Deus abençoe você ricamente e que você, através destas práticas e do temor ao Senhor, aprenda a conhecê-lo melhor e desenvolva uma intimidade maior para com Ele. Amém.